dia eu decidi levantar na cama. Amém. E eu me lembro como se fosse hoje, eu tinha um espelho na frente da minha cama. Amém. E eu levantei, rascando na cama, e eu falei, Senhor, eu não quero lembrar das coisas boas, que eu vivi também. Eu tinha muitas coisas boas. Só voltando um pouquinho, eu era uma pessoa que eu tinha tudo. Do bom e do melhor. Tinha meu carro, meu ex-marido faltava de mim nos pensamentos, era empresária, tinha várias coisas, que pode me ajudar na vida, eu já tive. E aí eu falei, Senhor, eu não quero ver uma pessoa só porque eu tenho do bom e do melhor. Eu quero ser feliz. E aquilo eu sentia muito apanhada, sabe? Eu sentia muito mal, muito triste. E eu não podia sair nem do portão, quando eu saía, eu tinha que levar, eu tinha que dar para dirigir. E aí, quando eu olhei nesse espelho, eu falei, Senhor, eu não quero lembrar das coisas boas que eu passei, eu quero lembrar das coisas ruins que eu passei. Porque se eu lembrar das coisas boas, eu não vou separar. Eu preciso lembrar. Aleluia. E daí, quando eu comecei a lembrar das coisas ruins, é como se o Senhor estivesse ali, frente a frente comigo naquele espelho, e eu me senti uma força que veio do Senhor. E eu levantei, e eu decidi separar. E aí eu separei esses 3 anos e meio sozinha. Aí depois, 3 anos e meio, detalhe, eu falei para o Senhor, não estou pedindo ninguém para o Senhor, porque eu não quero saber de ninguém. Mas se um dia o Senhor colocar alguém na minha vida, eu quero um homem da igreja, porque no caso ele não era, eu quero um homem da igreja, um homem fiel ao Senhor, um homem que esteja comigo lado a lado. Aí depois de 3 anos eu conheci uma vez. E daí, depois disso, né, a gente veio para Atibaia, morava numa cidade bragança, em Atibaia. E Atibaia. Aleluia. Muitas coisas aconteceram, a gente foi morar em Portugal. E depois, os meus filhos, a minha filha mais velha não quis ir, o outro menino também não. Minha filha tinha casado, já tinha a família dela. E o meu filho estava me namorando, então eu não quis ir, então eu fiz meus 2 meninos e meu marido. E aí, mais ou menos 1 ano, nós tivemos que voltar para trás por conta da minha sogra. E minha sogra falou para a gente, não, isso era mentira, era pegar a palavra do neném, entendeu? E aí ela inventou isso para ele voltar. Fiquei brava na hora, mas depois passou tudo bem. Aí no decorrer disso do Senhor, hoje eu não me engano, mas eu falo que o Senhor preparou para a gente vir, porque ele sabia o que ia acontecer. Então, no decorrer de tudo isso, esse pequeno pedaço que eu estou resumindo, meu filho foi morar com o pai dele. Nessa que ele foi morar com o pai dele, meu filho era cristão, era o braço direito de um pastor, ele fazia tudo na igreja. Ele é uma igreja muito grande, então ele fazia toda a parte da filmagem, divulgação, ensinou muita gente naquela igreja, mexeu no som, mexeu em tudo. Ele dava Santa Ceia, ele fazia tudo que pode imaginar na igreja. De tudo lá em cima, ele varria a igreja, ele era um menino muito triste. E às vezes as pessoas chegavam e falavam assim, cara, eu quero que o meu filho seja igual ao seu. Muito triste. E eu ficava feliz, né? Com a mãe que vai ficar feliz, eu ficava muito feliz. Amém, glória a Deus. Então, depois de toda essa luta que aconteceu, aí um dia meu filho estava no trabalho e ele era acostumado sempre a gente falar com ele. Glória a Deus. E à noite, toda hora, e ela sai de serviço, mandava mensagens. E esse dia ele não mandou mensagem. E daí ele não mandou mensagem, aí ela falou, sogra, não estou conseguindo falar com o Matheus. Aí eu falei, mas ele é uma hora extra, né? Uma coisa assim. Aí ela não, mas ele falou. E nisso foi passando, eu fiquei tão nervosa, mas depois que foi passando as horas, deu 9 horas, deu 10 horas, nada, deu 11 horas, nada, aí eu fiquei escutada. Comecei a ligar para o hospital, delegacia, que o pai dele tinha dado uma moto nova, e eu imaginei, de repente, eu fiquei com sequestro,
Glória a Deus. Mas na verdade não tinha nada a ver, a pessoa estava uma menina também e tal. E aí meu filho foi falando que ele estava um dia de quarta-feira, chuvoso como esse, e toda vez que eu vou falar para testemunho, aí estava chovendo, e daí ele foi por uma avenida perto de casa mesmo, que ele saiu do trabalho, aí ele foi para a igreja, era o dia dele para a igreja, era dia de quarta-feira, só estava chovendo, e quando ele estava indo, antes dele ir, assim me falaram que ele foi evangelizar uma pessoa. E nisso que ele evangelizou a pessoa, ele já foi embora da igreja, direto à igreja. No caminho que ele estava indo para a igreja, era duas mãos, uma mão que vai e uma mão que volta. E nisso ele ficou atrás de um caminhão, estou falando rápido. Aleluia. Ele estava atrás de um caminhão, diz que ele parou, né? Glória a Deus. Da lombada, né? E daí ele pegou, parou e olhou se tinha carro, ele vinha, ele saiu de trás do caminhão, essa foi o que eu fiz. Saiu de trás do caminhão e foi. Quando ele foi, veio uma mulher dirigindo um carro e do lado uma pessoa abriu a porta do carro. A hora que a pessoa abriu a porta do carro, e para a pessoa não bater na porta do carro, bateu nele e jogou ele embaixo do caminhão. E nisso que jogou ele embaixo do caminhão, o caminhão passou por cima dele, passou em cima da lombada. E dizem, também não sei, assim falaram que ele levantou, pegou a moto, tirou a moto, colocou no canto e caiu. E aí ele foi direto para o hospital. Aí lá no hospital, quando eu liguei, plano tal, plano dele, uma pessoa falou assim, mãe, você está bem? A cabeça de mulher, quebrou o braço, quebrou a perna, tá tudo bem, né? Quebrou o braço, quebrou a perna, mas quando eu cheguei lá, a notícia que eu tive, é assim, que os médicos, eles é tão acostumados a dar notícia ruim, que para eles é normal, para a gente não é normal dar uma notícia. É forte. E aí não quiseram falar o que tinha acontecido, aí quando eu cheguei lá, falou assim, eu já cheguei, meu filho, na recepção. Aí a mulher falou assim, vai na salinha, o médico está esperando a senhora. Aí eu fui. Quando eu cheguei na salinha, o médico olhou para mim e falou assim, eu falei, meu filho, Deus dele. Daí ele falou assim, olhou assim, com a cabeça baixa, mãe, o seu filho foi adulterado e não existiu. Aí eu, brincadeira com esse cara, meu filho, tá doido? Não, cadê meu filho? Cadê meu filho? Foi atrás, cadê meu filho? Aí ele abaixou a cabeça, aí ele chamou o médico. E eu, ali, pronto, já saí de mim, já não sabia mais o que estava acontecendo. E foi assim, o tempo inteiro, aí eu ia ficar minha filha, fiquei lá, não sei o que aconteceu. E fiquei até outro dia, depois foram lá para ver se era ele mesmo. Me conheci na fala, depois quando chegou lá, olhou para ele, achou que estava dormindo, porque ele teve uma filha no pé. Uma manhã no pé. Então, assim, o Senhor ele foi tão misericordioso que o Senhor não deixou ele machucar ou quebrar alguma coisa para que eu não vivesse ele. Porque se fosse a Fernandinha, no caso lá, ele ia fazer tarefa, morava nos bairros de Montão, então não tinha que fazer isso. Então o Senhor preparou a minha vida total, o Senhor preparou esse momento tudo. E aí, quando foi na hora de a igreja, de oração, eles falaram, como é que chama o nome? Fala, isso. Aí, nesse tempo, quando aconteceu, eu não vi gente mais nada. O que eu lembro é que eu vi sentar na cadeira de roda, não consegui ficar em pé, toda mole, mas eu não lembro. Mas dizem que foi tanta gente